Saiu a notícia que a torcida do São Paulo tanto queria ouvir. Hoje tem tricolor em campo com novidade, tem reforço aí para o jogo de hoje contra o Atlético Mineiro. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do São Paulo. Belezinha, meu parceiro? Vamos embora para mais um vídeo. Hoje tem tricolor em campo, dia de São Paulo e Galo no Morumbi. Vamos agora voltar aí o foco, né, cara? Virar a chave aí, porque agora é Campeonato Brasileiro. Agora o foco é só Brasileirão, porque a Libertadores, né, contra a LDU é só no mês que vem, né, cara? Só no mês que vem que a gente vai ter aí os dois jogos mais importantes do ano, mas temos alguns jogos de brasileiro até lá. Então agora, irmão, foco é só brasileiro, somar pontos, vencer jogos, né, cara, pra gente subir cada vez mais na tabela do Campeonato Brasileiro, tá? Hoje a gente tem um jogo aí contra o Galo às 8h30 da noite, mas vamos falar sobre o último, né, o último treino de ontem, né, que foi aí o último treino do São Paulo, que foi ontem, no sábado, no CT da Barra Funda. Vamos lá, ó. O São Paulo treinou neste sábado, no CT da Barra Funda, encerrando a preparação para a partida contra o Atlético Mineiro, que vai ser disputada neste domingo, às 8h30 da noite. Inclusive, domingão, jogo 8h30 da noite. É dose, hein? É dose, viu, cara? Olha, é difícil, viu? Horário aí bem ruim. Nas últimas atividades aí, né, cara, para a preparação deste domingo, o técnico Hernan Crespo e a sua comissão técnica comandaram uma atividade tática de 11 contra 11. O treinador argentino testou variações e fez os últimos ajustes na equipe. Houve ainda um trabalho de bolas paradas, defensivas e ofensivas, tá? Foram aí as atividades que o Crespo comandou neste sábado junto com o elenco do Tricolor. O zagueiro Arboleda, o lateral esquerdo Wendel, o volante Hugo e o atacante Caleri seguiram com os trabalhos no gramado sob a supervisão da fisioterapia, não havendo atualização nos estágios dos atletas em recuperação, tá bom? Mas os três aí, os quatro, na verdade, seguiram aí os seus cronogramas, né, de recuperação aí, né, cara, desses jogadores aí que o Caleri deve voltar só ano que vem mesmo, o Hugo deve voltar ainda esse ano, né, e o Wendel e o Arboleda vão ser os que estão mais perto aí de poder retornar, principalmente o Wendel, né, principalmente o Wendel aí deve ser o primeiro, né, a retornar aí, tá bom? Para a partida contra o Atlético Mineiro, o Crespo vai voltar a contar aí com o Alisson, né, o Alisson que não jogou aí nem contra o Sport e nem contra o Atlético Nacional, né, segundo o Globoesporte.com, o Alisson retorna para o jogo aí contra o Atlético Mineiro. O reforço que a gente vai ter para o jogo, acho que assim, o Alisson que vinha jogando aí como meia, né, cara, como aquele terceiro cara do meu campo aí no lugar do Oscar, acho que ele perdeu espaço, ainda mais depois que ele ficou desfalcando o São Paulo nos últimos jogos aí, né? Então, ele tá de volta e imaginamos que deve ficar no banco de reservas nessa parte daí. Já comentamos com vocês ontem, né, com o Rafael Tolói, já está no bid, mas ainda não vai fazer a sua reestreia pelo São Paulo por causa da parte física, né? Ele precisa de mais um tempinho ainda para poder estar 100%, para poder reestrear pelo São Paulo. Então o Tolói, por enquanto, ainda fica de fora desse jogo contra a equipe do Atlético Mineiro, tá bom? A gente comentou que vai ter o reforço do Alisson de volta, né? Que desfalcou o São Paulo nos últimos jogos, segundo o dia ele está voltando. E vamos ter também aqui outra novidade, pelo menos no banco, né, se vai entrar ou não já é com o Crespo, mas a gente vai ter uma novidade no banco que é o zagueiro Igão. Segundo Alexander Vieira, o zagueiro Igão foi relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro no Morumbi. O jovem pode ter a sua primeira oportunidade sob o comando do técnico Hernan Crespo. Ele já estava no banco no jogo contra o Sport, né? Então no banco no jogo contra o Sport e retorna, né, para o banco do São Paulo no jogo de hoje contra o Atlético Mineiro, até porque, né, a gente joga com três zagueiros que é Sabino, Alan Franco e Ferrarese e não tem nenhum zagueiro no banco, entendeu? Quem vem treinando no banco aí, que vem treinando como zagueiro no caso, né, o Negruti vem treinando como zagueiro, né, o Patrick Lanz treinando como zagueiro, né, mas no banco nenhum zagueiro de ofício a gente tinha, vai ter hoje com o Igão, né? Aí tem o Igão com o Crespo, ele não jogou ainda, bora ver se o Crespo vai colocar ele para jogar aí ou não, né? Vamos ficar aí no aguardo. O Igão que era um jogador que quem gostava muito dele era o Zubeldia. Assim, quando o Zubeldia chegou, quando viu ele ficou encantado pelo Igão, né? Ficou treinando no time de cima do São Paulo, só que aquele negócio, o moleque ficou treinando no time de cima do São Paulo, aí nem jogava, nem ganhava oportunidade,
e nem voltou para base, né? Depois de um tempão de meses que ele estava treinando no time de cima, que depois os caras aí, né, cara, desceram de novo para ele poder jogar na base, né? Porque senão o cara fica no time de cima, ele nem joga no time de cima e nem na base, né? Só fica treinando aí, o que é bem ruim, né? O que é bem ruim. Isso aconteceu com o Ricardo também, né? Que estava no time de cima e não desceu, né? Só ficava treinando, aí não joga nem na base e no pré-final. Aí depois acabou com o Ricardo e desceu, né? Subiu de novo e agora sim está começando a ganhar algumas oportunidades aí com o técnico Hernan Crespo, né? Enfim, vamos seguindo aqui, meu parceiro. Vamos falar agora sobre calendário, porque temos mudanças, meu parceiro. Mudança aí no calendário já desse ano, tá? Aí dessa reta final, né? Reta final não, porque a gente tá na metade do Campeonato Brasileiro, né? E metade também aí da Copa do Brasil. Vamos lá, ó. A CBF anunciou neste sábado mudanças no calendário do futebol brasileiro em 2025. O final do Campeonato Brasileiro foi antecipado, tá? A gente teve tipo assim, meio que uma troca, né? Vai inverter aí, né, cara, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. O brasileiro, né, a data ali para acabar o brasileiro era dia 21 de dezembro, tá? Mas foi antecipado para o dia 7 de dezembro, tá? Então o brasileiro terminava dia 21 de dezembro, agora termina no dia 7 de dezembro. As semifinais e a final da Copa do Brasil vão ser disputadas depois do fim do Campeonato Brasileiro, tá? Então teve essa antecipação, os caras anteciparam um pouco o brasileiro, né, e jogaram as semifinais e a final da Copa do Brasil para depois do brasileiro, tá? Foi o que a CBF aí acabou fazendo, né, e já anunciou ontem aí no sábado, entendeu? Gabriel, por que eles fizeram essa mudança? Fizeram essa mudança aí porque algum brasileiro que está na Libertadores pode ser campeão. E se for campeão, vai ter que jogar o Intercontinental, né? Como eles falam agora, não é mais mundial, agora é Intercontinental. Tá aqui, ó. A CBF tomou essa decisão para permitir a disputa da Copa Intercontinental por um time brasileiro, caso a equipe do país conquiste a Libertadores deste ano. O campeão aí da Libertadores vai estrear no Intercontinental no dia 10 de dezembro contra o Cruz Azul do México, tá? Então, já tem até data, né? Então, quem ganhar a Libertadores já tem o primeiro jogo marcado para o dia 10 de dezembro contra o Cruz Azul do México, tá? Então, é por causa disso. Os 3 times aí brasileiros que podem ser campeão Flamengo, Palmeiras e São Paulo, né? E os 3 já estão eliminados da Copa do Brasil, né? Então, foi por isso que a CBF aí fez essa mudança, antecipando o brasileiro e jogando, né, as semifinais e a final da Copa do Brasil para depois do fim do brasileiro, né? Para daí, né, para caso algum desses 3 times vença a Libertadores, para ter como eles viajarem aí e jogar o Intercontinental. Esperamos que seja o São Paulo, né? Esperamos, vai ser difícil, é difícil a Libertadores, mas vamos para cima aí buscar esse tetra da Libertadores da América. É difícil, eu sei, mas irmão, é Libertadores, é difícil, não tem molezinha, não tem carne assada. Só pro Flamengo que tem carne assada, né? Pegar o chaveamento do Flamengo também é brincadeira. Convenhamos aí também, né? Mas vamos pra cima aí, porque a gente acredita e muito aí no tricolor. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui, rapaziada. E o negócio é o seguinte, saiu aí ontem, tá? Não foi nenhuma notícia, foi uma declaração que a torcida de São Paulo tanto queria escutar, que foi aí em relação à polêmica que a gente teve nos últimos dias, que São Paulo vai jogar a semifinal da Libertadores fora do Morumbi. Que loucura é essa? Era algo, né, tipo assim, todo mundo ficou pé da vida, porque é algo realmente que não faz sentido, né? Pô, imagina jogar uma semifinal de Libertadores longe do Morumbi por causa de show. É um negócio que não tem nenhum cabimento, né? Foi uma polêmica muito grande aí. Depois o São Paulo se classificou para enfrentar a LDU, né? Vamos lá. Em entrevista ao Arquibancada Tricolor, o diretor de marketing do São Paulo, Eduardo Toni, garantiu que em uma eventual semifinal da Libertadores vai ser realizada no Morumbi, independentemente de data, adversário ou shows, tá? Ele falou o seguinte, abre aspas: se a gente tiver na semifinal da Libertadores, não importa a data e não importa o adversário, será realizado no Morumbi. A gente nunca vai deixar de ter um grande jogo por ter um show marcado, fecha aspas aí, para o Eduardo Toni. A gente tinha já algumas informações aí que disseram que o São Paulo iria sim utilizar o Morumbi
caso avance para a semifinal, mesmo tendo show marcado, né, eles iam fazer alguma coisa aí, mas ia sim ter esse jogo do São Paulo aí no Morumbi, caso avance para a semifinal. E agora não é uma notícia, né? O próprio diretor de marketing do São Paulo falando com todas as letras, vai ter jogo no Morumbi, caso o São Paulo avance para a semifinal, então podemos todos ficar tranquilos aí, entendeu? Porque vai ter o jogo na Libertadores no nosso estádio, caso o São Paulo avance para a semifinal. Entendeu? Essa foi uma polêmica muito grande, porque tem já show marcado, né, cara? Numa data bem próxima ali do dia do jogo da semifinal, e todo mundo ficou pé da vida com essa possibilidade de não poder ter o estádio do Morumbi em uma semifinal, né? Que é um negócio completamente absurdo aí. Na hora que eu vi essa informação, ó, São Paulo pode não ter o Morumbi na semifinal da Libertadores, caso passe. Já fiquei pé da vida. Aí depois que eu sei algumas informações que o São Paulo aí não estava nem preocupado com isso, porque, tipo assim, na hora que eu recebi essa informação, eu falei assim, cara, eu me recuso, eu não vou nem ficar puto, que eu me recuso a acreditar que a diretoria do São Paulo vai colocar um show no estádio, sendo que tem uma semifinal de Libertadores para poder disputar. E, tipo assim, eu me recuso. O show pode valer 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, nada vale tanto quanto uma semifinal de Libertadores jogada no nosso estádio, né, cara? Valendo uma vaga para a final da Libertadores, um campeonato que São Paulo não ganha desde 2005, né? Então, tipo assim, é um tipo de jogo, um tipo de competição, uma fase da competição que não tem preço, entendeu? Não tem show nenhum no mundo que vale uma eventual semifinal no Morumbi, né? Então, já saí informações e tá aí também agora o Eduardo Toni garantindo, tá, que vai ter sim Morumbi caso o São Paulo avance para a semifinal da Copa Libertadores da América. Menos mal, né, cara? Porque, tipo assim, é um negócio que não tem nem pé nem cabeça, mas vamos ter o estádio, vamos ter, né? Mas tem que passar. Tem LDU, tem que passar da altitude, depois jogo de volta, né? Se classificar, aí para depois a gente pensar aí em uma eventual semifinal de Libertadores. Belezinha, meu parceiro? Vamos seguindo aqui, meu parceiro. O negócio é o seguinte, bora falar sobre o Mailton, que até agora não foi anunciado. Até agora sim anúncio aí. São Paulo buscou a contratação de Mailton pelos seguintes motivos. Informação do Trivela. Segundo o Trivela, o São Paulo buscou Mailton por vocação ofensiva, drible em velocidade, crescimento ao ser transformado em um ala na Chapecoense. Cara, ele tem as características de um jogador, né, falando de características, não tô falando de qualidade, né, porque a gente não sabe o que ele vai fazer no São Paulo, né, se ele vai bem, se ele vai mal, se ele vai muito bem, isso aí a gente vai ter que esperar o cara jogar. Agora, falando de característica, tá? Característica aí, ele tem as características aí ideais que a gente precisa. A gente joga com 3 zagueiros, com os alas que a gente precisa de alas ofensivos, né, cara? Para ajudar aí na construção do jogo do São Paulo, porque o Cédric é um lateral defensivo, é um cara de marcação, não é aquele cara que tem aquela qualidade, né? Além da qualidade que ele não tem também a característica de ser um lateral mais ofensivo, no caso um ala, né? Já que a gente joga com 3 zagueiros aí. E o Mailton tem isso, cara. Ele é um cara que tem bons números na Chapecoense de gols, de assistência, né? Um cara que tem uma boa qualidade, né? Que chuta, bate falta também, entendeu? Então, um jogador aí que tem as características ofensivas que a gente precisa. A gente, por exemplo, a gente viu recentemente, até se machucar, o Wendel, né? No lado esquerdo aí. E o Wendel estava jogando muito bem e participando muito, né, cara, do jogo ofensivo do São Paulo, porque ele é um ala ofensivo, né? Diferentemente do Cédric e do Enzo, o Wendel é um cara ofensivo, que ele tem qualidade, né, para ir para a linha de fundo, né, cara, jogar muito ali em profundidade, para finalizar, pisar na área. Ele tem essa característica e ele estava muito bem até se machucar. Só que na direita a gente não tinha isso, entendeu? Até a chegada do Mailton, né? Então vai ser muito interessante ver aí um ala que vai chegar e que vai ajudar muito, né, cara, o São Paulo. E eu acho que a gente vai melhorar muito também na construção ofensiva com um ala que tem essas características, entendeu? Ele não é muito bom pelo que eu vi na marcação, né? Na marcação ele deixa um pouco a desejar. Então, se for jogar no linha de 4, coloca o Cédric que marca melhor, entendeu? Defensivamente vai melhor. Se for para jogar com 3 zagueiros, é o Mailton, né? 3 zagueiros, irmão. Bota os 2 alas e o Mailton, né, vai ajudar o time aí na construção ofensiva, porque ele tem essas características de ser um jogador mais ofensivo, né? Meu parceiro, vamos mudar de assunto aqui agora. E o negócio é o seguinte: a gente não é bobo, a gente não é otário. Quando a gente cobra algumas coisas, cara, é porque tem razão, né? Porque a gente tem razão em algumas situações aí.
Olha só essa informação que o Globoesporte.com trouxe. Santos recebe proposta de 12 milhões de euros de quem? Do Shakhtar Donetsk, pelo atacante Luca Meireles, rapaz. Olha aí, o Shakhtar Donetsk, que acabou de contratar o Lucas Ferreira, oferecendo 12 milhões de euros aí para o Santos, né? Pelo atacante Luca Meireles. E olha que coincidência. O Shakhtar ofereceu mais grana, né? Do que ofereceu pelo Shakhtar. O Santos tem muita dificuldade financeira, muito mais que a do São Paulo, tem dívida muito alta, né? Tem receita bem menor que a do São Paulo. E o atacante Luca Meireles também tem pouquíssima minutagem no time de cima do Santos. Olha que coincidência, né, rapaz? Porque o Casares deu entrevista pro Gabriel Sá e falou, né, porque o São Paulo tem uma agonia financeira, né, que o São Paulo, ele até falou, Flamengo e Palmeiras vendem mais porque não tem a agonia financeira que o São Paulo tem, os garotos têm pouca minutagem, então o São Paulo vende barato, né, os seus garotos da base, porque eles têm pouca minutagem e porque também o São Paulo está na situação financeira ruim, na agonia financeira, como ele mesmo falou, né? Aí o Santos tá pior que o São Paulo em todos os aspectos, né? O Luca Meireles joga menos, né? Também lá no Santos jogou menos do que o Lucas Ferreira jogou no São Paulo. E o Shakhtar ofereceu 12 milhões de euros. Olha que loucura, rapaz. Como é que pode um negócio desse, né? Rapaz, quando a gente reclama, rapaz, a gente reclama com razão, entendeu? A gente reclama com razão e vende barato não é por causa de minutagem, de situação, não. Vende barato por causa de incompetência, tá? Porque são um bando de incompetentes, é por isso que vende barato, né? Santos, Vasco, Corinthians estão na situação pior que a do São Paulo e vende jogador mais caro. Meu querido, se inscreve no canal, deixa o like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.